Olá, eu sou o Ricardo, esse é o Pretexto. O nosso convidado de hoje é filósofo, pensador, professor, escritor e está sempre provocando. Luiz Felipe Pondé. Pondé, muito obrigado, viu, por me receber. Eu que agradeço o convite. Pondé, você foi um bom aluno? Fui. Você Não era bom aluno em matemática, nunca tive paciência para matemática, mas passava. passava, acho que é o suficiente. É, Você dá aula há quanto tempo já, Pondé? uns 25 anos. 25 anos. Mudou o que nesses 25 anos o papel do professor na sala de aula? Eu acho que os alunos nesses 25 anos eles estão mais frágeis psicologicamente do que os alunos de graduação, né? Isso. Universidade. Sim, sim. Estão mais frágeis psicologicamente, mais inseguros, mais deprimidos, mais puritanos, mais rígidos. É claro que não são todos, mas é uma amostragem maior. As discussões são mais pobres porque eles são aqueles que se acham críticos, e a ideia de um jovem crítico é um fetiche. Não existe jovem crítico. Existe jovem com algumas obsessões que ele construiu. Então eu acho que hoje é mais difícil nesse aspecto, né? Mas não acho que é diferente do ponto de vista cognitivo. Acho que é diferente do ponto de vista afetivo. Tá. Pondé, você, como os seus textos são bem agudos, você imagina que muita gente gosta e muita gente não gosta. Quem não gosta, imagina que não te afeta. Né? Imagina que É porque eu não tenho nenhum contato você não tem com as contato. redes sociais. Pois é. Eu respondo perguntas filosóficas que as meninas da DOCA escolhem nos vídeos do meu canal em que eu falo com a câmera. O Democracia na Teia foi um resultado de pedido. Esse livro aqui foi o resultado de pedido das pessoas que compram os cursos online. Mas eu não sei nada de comentários sobre mim. Mesmo antes das mídias sociais, eu também não lia os comentários dos leitores no online, da Folha, e eu de fato nunca tive muito interesse. Eu tenho uma costela autista nesse aspecto, que virou um ativo no mundo de hoje. Exato. Mas eu imagino que muita gente que gosta de você, de alguma maneira tenta se aproximar. Eu queria saber qual o pior elogio que você já recebeu. Pior elogio? Não tenho a mínima ideia, não lembro. Eu não lembro de nenhum. A maioria esmagadora das pessoas que se aproximam de mim, isso acontece com muita frequência, é gente educada, cuidadosa, muito pouca gente inadequada, às vezes um pouco passional, por conta do vínculo que estabelece. Eu, na verdade, não tenho muito o que reclamar. E aí, um elogio pior que você perguntou, eu não consigo lembrar de nenhum elogio que eu não tenha gostado, então não sei te responder. Você é um privilegiado. Eu não lembro de um elogio que tenha me irritado. Elogio, né? Eu já escutei de uma pessoa, tudo que você fala lá, você critica demais o PT, eu não gosto de você. Isso num sábado, tarde da noite, numa festa. Isso me encheu o saco, mas não era um elogio. Indelicado, né? Da parte que ele fez. Isso foi, por mas onde você foi, acabou. né? Eu falo, não vou discutir política sábado à noite. Exato. Eu só discuto política profissionalmente. Pondé, de um tempo pra cá, você, o Karnal, o Cortella, ficaram bem famosos, né? Muita gente segue vocês, acompanha o que vocês escrevem. A quem você atribui esse sucesso dos pensadores? As redes sociais? Isso. A crise que o mundo passa em termos de expectativas políticas, expectativas éticas, comportamentais, a insegurança dos próprios pais em relação aos filhos, uma certa desarticulação geral de um mundo que algumas pessoas achavam que ia ser só lindo depois do fim da Guerra Fria. Mas o fato de filósofos virarem Beatles, né, popstar, eu atribuo isso às redes sociais como ferramenta fundamental. Pois é. Selecionei aqui algumas frases, alguns pensamentos seus, e eu queria que você comentasse ou dissesse o contexto, tá bom? Tá. A felicidade é para os fracos. É que o assunto da felicidade, inclusive eu, o Karnal e o Clóvis e o Cortella
escrevemos um livro que foi gravado, foi um diálogo sobre felicidade, e eu acho que a felicidade nesse discurso contemporâneo de realização de desejo é um assunto meio brega, me enche um pouco o saco. Eu gosto de debater felicidade quando a gente sai desse nível, que foi o que a gente fez no livro. Felicidade, modo de usar, né? Pela Planeta. Mas eu acho o tema a obsessão pela felicidade deixa as pessoas doentes, banais, chatas, previsíveis. O que eu não quero dizer que a gente tem que procurar ser infeliz. Você não precisa procurar ser infeliz. A infelicidade vai achar você, inevitavelmente. Você não vai ter onde se esconder, uma hora ela vai te encontrar. Eu acho que a obsessão pela felicidade, quando eu digo a felicidade é para os fracos, eu quero dizer a obsessão pela felicidade é coisa de gente infantilizada. Entendi. Vamos lá, próxima. Um dos piores danos aos jovens está sendo realizado nessas escolas que, entre aspas, educam para a paz. O jovem que abraça a árvore hoje é o mesmo que não conseguirá abraçar ninguém amanhã. Mas é isso, eu vejo. Essa mania de educar para a paz, veja, eu pratico ironia como método, claro. Isso é uma afirmação irônica. A ironia na filosofia é um método que visa desnudar uma mentira por detrás, e a mentira a qual me refiro é porque essas escolas que educam para a paz, elas são escolas que ficam ensinando as crianças a ficar olhando formiga, vivendo como formiga vive, e ensina muito pouco que devia ensinar português, matemática, geografia e história, e ensina aos jovens que eles são lindos e maravilhosos, tudo que eles fazem é lindo, tudo travestido em cima da ideia de educar para a paz. A paz é uma coisa que acontece normalmente quando as pessoas estão ocupadas fazendo outra coisa. Então a paz acontece. E a segunda parte, sobre essa árvore, é porque isso é um tipo de afetividade abstrata, né? Abraçar a árvore qualquer um abraça, a árvore nunca chuta seu saco. Então, as escolas que educam para a paz normalmente formam jovens amorfos, sem desejo, ou com uma autopercepção doentia da própria bondade, e essa coisa de abraçar a árvore é uma das formas de você preparar jovens que não conseguem abraçar pessoas, porque pessoas são um saco. Muito bem, muito bem. Você falou em ironia, né? Os seus textos na Folha, segunda, eu acho que é impossível você ler um texto seu sem dar uma risadinha de canto de boca, porque é muito bom. Às vezes, né? Eu costumo dizer que eu tenho um grande privilégio, porque eu, quando fico puto com uma ideia, com alguma coisa, eu posso escrever uma coluna na Folha. É bom, né? Isso é um privilégio. E discutir isso dentro de uma chave filosófica. A obsessão por assédio sexual acabará com as relações entre homens e mulheres em poucos anos. E entre gays também. O ódio é o afeto hegemônico no mundo contemporâneo. Eu acho que é mesmo. O ódio, a desconfiança, o ressentimento, né? Travestido de gente que abraça a árvore, que quer ser educado para a paz. E com relação à obsessão pelo assédio sexual, o que eu quero dizer não evidentemente, não é dizer que não existe assédio sexual, eu sei que existe, e às vezes existe também de mulheres para com homens, né? O assédio, ele está sempre em um dos poderes, assédio sexual tem a ver com poder, né? E um dos poderes que muitas mulheres têm sobre os homens é o simples fato de poder espalhar por aí que ela quis dar para o cara e o cara não quis comer. Uhum. Isso sempre foi uma forma que faz com que muitos homens, muitas vezes, se sintam acuados, não necessariamente a ver com a forma de eu só te dou emprego se você transar comigo, que muitos homens, infelizmente, praticam. Agora, o que eu quero dizer é que a política, no âmbito dos afetos, é como um elefante numa loja de cristais. Então, quando você transforma essa obsessão pelo assédio sexual, existe uma coisa na sexualidade que é uma coisa que é um pouco dispersa, um pouco... às vezes ela pode flertar com um certo abismo, certo? Então, as pessoas têm fantasias, né? Fantasias. É claro que tem casos em que a mulher fala que é não e é não, claro, né? E agora, tem casos de... eu acho que a abordagem direta demais do homem na forma do assédio ou na situação de trabalho, aí fica muito claro. Mas a desconfiança que a crítica feminista exagerada faz, frases do tipo
todos os homens mantêm todas as mulheres com medo de estupro. Uma frase dessa é um absurdo, porque a maior parte dos homens não estupra mulheres. Então uma frase dessa, ou frases do tipo, todas as mulheres já apanharam dos seus maridos, são frases que eu já ouvi de feministas, né? Então esse tipo de frase, e a gente vê na prática, nos meninos mais jovens, tudo acuado, tudo frouxinho, medroso. As próprias meninas ficam de saco cheio, de tudo medroso, não sabe pegar em mulher, não sabe chegar junto de forma delicada, mas ao mesmo tempo demonstrando uma certa malícia. E a sexualidade tem uma dimensão de malícia. Você não consegue fazer sexualidade assim como quem toma o café da manhã no Vaticano. E agora tem uma expressão que é masculinidade tóxica, né? Ou seja, foi aplicado inclusive ao Philip Roth, escritor americano. E em geral tem esse viés de generalizar, né? Eu acho que normalmente feminista chama masculinidade tóxica homens que gostam de mulher. Na verdade, hoje o problema é gostar de mulher. Uhum. Pondé, você já foi muito espinafrado por feministas ou não? Não, porque eu já fiz alguns programas de TV com feministas em que a discussão se manteve num certo nível de ótimo. educação, apesar que às vezes algumas feministas elas jogam duro, porque num programa de TV você fazer um barraco com uma mulher pega sempre mal. Claro. Sempre parece que você está sendo grosseiro. É uma das coisas que as feministas não têm nada de mulher, como eu sempre digo, né? E uma das coisas que elas não entendem é que existe uma diferença entre homem e mulher. Você não pode falar do mesmo jeito que você fala com um homem, com uma mulher. E à medida que os homens estão esquecendo disso, eles estão virando merda. O Nelson Rodrigues dizia que homens não devem dirigir a palavra mulher antes dos 18 anos. Hoje ele diria antes dos 48 anos. Né? Mas eu uma vez estive num evento de alunos numa universidade que tinha um grupo de feministas que estavam meio bravas e aí quiseram fazer umas perguntas meio violentas no final da mesa. Isso deve ter uns 5 anos, talvez. É o único episódio, mesmo assim não houve uma espinafração, né? Nunca passei por nenhuma situação saia justa. Que bom. Do tipo que alguns colegas já passaram. Sabe uma coisa? Eu acho que com o passar dos anos, por exemplo, 2018, eu passei o ano de 2018 e ficou muito claro que eu não fazia parte da polarização. Eu não era bolsonarista, eu sempre achei que o PT, o primeiro governo Lula ainda foi lá, depois o PT virou uma gangue, governou muito mal o país, mas eu passei 18 sem me transformar num porta-voz da polarização nas mídias, inclusive na Folha. Então eu acho que ao longo dos anos, eu tenho 11 anos de coluna da Folha, que é o marco nesse processo, eu acho que com o passar do tempo as pessoas foram percebendo aos poucos que a minha discussão é discussão um pouco mais sofisticada do que esse blá 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 de ficar xingando esse ou aquele outro. Isso é uma vitória, né, Pondé? Você não ser usado por nenhum dos dois lados extremos. Sim, mas é fruto de trabalho, né? Que bom que deu resultado. As mentiras politicamente corretas são tantas que os mais jovens crescem num ambiente crescente de desarticulação dos afetos. Desarticulação essa patrocinada pela mídia, arte, publicidade, universidade e por muitos praticantes da própria psicologia. Eu escrevi em 2015 um livro chamado Guia Politicamente Correto do Sexo, em que eu digo que é um livro para canalhas honestos, que é uma expressão do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Canalha honesto é o canalha que confessa que é canalha. Né? Confessa que agarrou a cunhada porque ela é gostosa. Sim. E não porque ele tem algum problema infantil, psicológico. E essa frase, ela está muito ligada a... recentemente eu fiz um livro que está saindo junto com o Ilan Brennan, Quem Tem Medo do Lobo Mau. O Ilan é um autor de literatura infanto-juvenil premiado e tal. E a gente fez um diálogo que vai sair, está saindo aí pela editora Papyrus, que é um livro justamente em que a gente discute os danos do politicamente correto. Ele fala das crianças, porque ele conhece esse mundo, eu não conheço. Eu conheço só alunos de universidade, né? E é muito claro, é aquilo que a gente falava antes, quer dizer,
você não pode falar palavras, você não pode fazer gestos. O menino, antes de chegar na menina, ele pensa 1000 vezes o que ele vai falar, ele tem medo, ele fica inseguro. O politicamente correto, vou dar um exemplo banal. É muito difícil, a vida sexual é muito difícil. Os homens sempre sofreram pânico de brochar com Viagra, isso melhorou muito. As mulheres sofrem muito com a menopausa e muitas não podem fazer reposição hormonal porque tiveram câncer ginecológico em alguma parente muito próxima, sofrem muito, perdem o desejo sexual em grande medida. E os homens não, os homens continuam com desejo sexual. Então isso leva muitos homens a procurar mulheres mais jovens, às vezes se separam, às vezes não se separam. E você não pode discutir esse tema, porque senão vem alguma besta quadrada e dizer que isso é sexismo, que isso é machismo. Isso não, isso é um dos temas que mais atormentam a vida de homens e mulheres que estão lá pelos 50 anos. Né? É o fato de que às vezes você tem um casal que sempre se deu bem, que vive bem, mas ela menopausa, ela não vai bem com a reposição hormonal, ela perde o desejo sexual, ele não perde, e aí isso daí às vezes se transforma em transtornos dentro da vida do casal. Quer dizer, você não pode nem discutir isso, porque se discutir isso é sexismo, machismo. Por isso que eu acho que no momento que a esquerda deixou de querer explodir shopping center e passou a querer criar um shopping center associado a questões de gênero, a esquerda perdeu todo o respeito. Pondé, vou te falar um caso. Eu estava vendo uma palestra e alguém brincando, falando do sobrenome, o sobrenome tinha a palavra Fett. Era Fett alguma coisa, e ele brincando que durante muito tempo não fazia sentido, mas agora ele passou dos 30, estava gordinho, se aplicava a ele. E o primeiro comentário foi: péssima palestra, começando com gordofobia. Primeiro comentário, Pondé. Então, assim, você vê que está em tudo, né? Esse tipo de pergunta, outro dia eu estava num evento e alguém fez uma pergunta sobre politicamente correto, se você, quando critica o politicamente correto, é porque você é a favor do racismo. Eu falei, olha, essa pergunta me dá sono. Então, assim, alguém fazer um comentário como esse, o fato é que um dos temas que mais acomete as pessoas hoje, tanto homens quanto mulheres, é o medo de ficar gordo. A gordura está associada a patologias, né? Portanto, é uma coisa que você deve tentar evitar em alguma medida. Agora, o fato do sujeito fazer uma piada com a palavra fat, já dizer que é gordofobia, é sono. Passou. Essa eu acho a melhor de todas, tá? O Viagra fez mais pela humanidade do que 200 anos de marxismo. Essa frase eu falei no Roda Viva 2011, que foi o primeiro Roda Viva que eu fui entrevistado. Com a Gabi ainda, né? Foi o último que ela gravou, que a Gabi gravou, 2011. Eu não lembro exatamente, é claro que o tema circulava ao redor de marxismo, e na verdade essa frase é inspirada no Philip Roth, esse mesmo que é chatas, falam que é masculinidade tóxica só porque ele gosta de mulher, né? E a obra dele é cheia de personagens masculinos tentando pegar mulheres, que é o que normalmente homens normais fazem ao longo da vida, né? Então, assim, normais no sentido de que isso é a função de homens que gostam de mulher, né? E tem lá um personagem que é o personagem principal, que depois de uma série de tragédias acaba se apaixonando por uma moça que é uma faxineira muito pobre, ele é professor universitário, e ele já nem esperava mais que poder se apaixonar de novo, e ela se apaixona por ele. Eu não vou contar nem o nome do livro, nem o final, para não dar spoiler. Virou filme, inclusive. Vou dar a única dica: quem faz o papel do casal principal é o Anthony Hopkins e ela é a Nicole Kidman. E ele está apaixonadíssimo, e ele está discutindo com um amigo que fala para ele, mas é ridículo, ela é faxineira, ela é pobre, é quase analfabeta, e tem toda uma história infeliz da personagem lá, e ela tem lá, sei lá, 30, 40 anos menos que você, é uma coisa absurda. E ele fala, olha, não sei se esse é o maior amor da minha vida, mas seguramente esse é o último.
E graças a Deus o Viagra existe. Ele fala isso. Né? E essa frase é inspirada nessa fala desse personagem, porque o Viagra fez mais pela humanidade do que 200 anos de marxismo. Eu lembro de um curso que eu dei uma vez no MIS, que uma médica contou casos de pacientes felizes da vida, porque o que o Viagra fez? Ele salvou casamentos ou enterrou casamentos. Enterrou porque às vezes o homem estava lá junto com a mulher que não tinha mais interesse sexual, mas como ele estava meio broxa, ficava. Ele tomou Viagra, deixou de ser broxa e descobriu que podia pegar mulheres que gostavam de sexo. E ao mesmo tempo salvou casamentos que estavam enterrados e a mulher continuava querendo e ele estava com um problema de potência e Viagra fez com que ele recuperasse a potência e isso salvou. Quer dizer, na realidade, essa é uma frase que eu a caracterizaria como uma frase filha da humildade, certo? O marxismo é uma teoria arrogante, não no seu materialismo histórico, que eu acho que é uma hermenêutica fundamental para a análise histórica, mas a sua dimensão profética e redentora. É uma teoria arrogante, metafísica, delirante, certo? Que fez um estrago gigantesco no século XX, enquanto que Viagra é um remédio. É uma farmacêutica mudando o destino das pessoas. E você reconhecer, de repente, que você só consegue viver porque você toma um remédio, seja ele Viagra, ou remédio, sei lá, para diabetes, sei lá, para o que for, para depressão, é uma forma de humildade, de reconhecimento de humildade. Muito bem. Marketing de comportamento, você usa muito essa expressão, ela se aplica a quem? Ela se aplica a pessoas que transformam seus atos em statements. Né? Então, o cara que cuida de filho na pracinha, ele não é simplesmente um pai... Com cabelo samurai, né? Cabelo samurai, normalmente. Ele não é só um pai que tem jeito com criança, que alguns homens sempre tiveram, ou que está ali numa situação em que a mãe está em outro lugar e ele está ali. Não, ele é um pai, é a nova masculinidade, é o novo modo de ser. Eu não tenho saco para isso. Não é uma pessoa que deu sorte, mora na Zona Oeste de São Paulo, trabalha na Zona Oeste, é dono do próprio negócio, pode chegar suado na hora que quer, então ele vai de bike. Não, ele é uma pessoa envolvida com mobilidade urbana e quer mudar o mundo a partir da bike dele. É isso que é marketing de comportamento. André, eu não ia te perguntar, mas me veio agora a questão de meritocracia, né? Você é uma palavra usada e divide como quase tudo hoje, né? Polariza em quem acredita em meritocracia, em quem acredita que meritocracia é uma maneira injusta de você medir pessoas que tiveram histórias diferentes. O que você acha disso, André? Eu acho que a meritocracia como modelo de sociedade, ela é tão utópica quanto o socialismo, certo? Sim. Quase que uma outra moeda. Uma outra moeda utópica. Bacana. Porque é muito difícil você estabelecer a meritocracia. Você ter métrica. A meritocracia, ela fere. Né? Para você ter clareza exatamente se a pessoa tem o mérito para aquilo, é muito difícil estabelecer. Eu vejo a meritocracia como um imperativo categórico kantiano, assim como a busca de diminuição da crueldade deve ser algo que deve se buscar, também deve se buscar a meritocracia. Mas a ideia de uma sociedade baseada, a ideia de que é possível existir uma sociedade baseada na meritocracia, eu acho tão idealizado quanto a ideia de que é possível construir uma sociedade em que todos sejam iguais. Pô, muito interessante. Nós estamos gravando agora no fim de agosto. Eu queria saber a sua avaliação até aqui do governo Bolsonaro. Eu acho que o governo Bolsonaro ganhou porque o PT causou um grande trauma político no país. Era a esperança de muita gente, se revelou aparentemente numa gangue, pelo menos parte dele, enterrou a economia do país. Existe um nível que eu acho interessante nesse debate ao redor do Bolsonaro, que pensávamos que questões de costume não importavam e questões de linguagem não importavam, e aparentemente muita gente saco cheio do politicamente correto, e o politicamente correto causa isso.
deixa gente mal educada mais grossa ainda. É verdade, porque né, ela André? fica tão irritada que ela acaba sendo grosseira. É. Eu acho que o Bolsonaro é um candidato da polarização, é o candidato do homem ressentido, certo? É um candidato que ocupou um vácuo do cansaço com a política oficial, apesar que ele é do baixo clero, mas ele apareceu como alguém que não fosse, né? E agora o governo dele, acho afastar o PT da máquina do governo federal, eu já acho um passo positivo, porque não só porque é o PT, qualquer partido que fica muito tempo na máquina do governo, acho que já é ruim, né? O governo federal. Então, acho que afastar o PT, e esse PT que se revelou uma gangue do governo federal, já tem a sua função. Agora, o Bolsonaro é um cara despreparado, grosso, que acha que a família dele é um clã, que é uma espécie de Kennedy brasileiro, né? Agora... Na revista Exame você usou palavras mais fortes, né? Eu disse que ele era burro, né? E disse que ele governava como se estivesse na sua varanda fazendo churrasco. Eu acho que quanto mais o Bolsonaro deixar, e não é nem uma questão dele deixar, o Fernando Schiller, né, ele fala uma coisa muito, que acho que é uma sacada muito boa, de que o governo Bolsonaro, devido a uma certa inaptidão do Bolsonaro a administrar, ele chegou lá por acaso no sentido que ele chegou lá por causa de mídias sociais, ressentimento, saco cheio do PT, né? E dos outros políticos também, não só do PT. Ele abriu espaço para um protagonismo do legislativo. Eu acho que a gente vive no Brasil hoje uma espécie de semi-parlamentarismo. Um parlamentarismo que não confessa seu nome, né? E que esse parlamentarismo acaba dando um protagonismo para o legislativo, que para o legislativo é fundamental, que estava na lata de lixo, né? Então, na medida em que você tem a possibilidade de um Senado ameaçar não topar a indicação de um filho do Bolsonaro para a embaixada, sem entrar no mérito, não acho que o Senado é composto de anjos. Eu, aliás, não acho que governo nenhum é composto de anjos. Essa utopia você não tem de jeito nenhum, eu não né? tenho nenhuma utopia política. Zero utopia política, né? Então, assim, mas à medida em que o Senado pode, de repente, exercitar seu músculo e salvar a embaixada de Washington, eu acho uma grande coisa. Então, eu vejo o governo Bolsonaro como um governo em que as suas qualidades não são necessariamente dele, pessoa, né? Mas da situação que foi criada, que nos está dando a chance, por exemplo, de talvez ter algumas políticas econômicas que sejam um pouco mais liberais, né? Que você tenha leis que diminuam o peso do pequeno e médio empresário, né? Por conta do pacote associado à figura do Guedes. Não que eu acho que o mercado resolve tudo. Eu não acho que nada resolve tudo. Mas no Brasil, o Estado é muito ruim, muito grande, deficiente, burocrático, corrompido. Então, se você tiver leis que diminuem um pouco o peso do salário não, o peso dos impostos, né? Que diminua um pouco o peso dos impostos não relacionado ao salário, eu acho isso bom. O Bolsonaro criou as condições para que isso acontecesse, mas eu acho que nem ele sabe do que se trata disso, né? Então, enquanto ele discute essas coisas aí, os outros vão paulatinamente. Eu escrevi na Folha alguns meses atrás, pelo menos foi a primeira vez que eu não me lembro de ter visto isso escrito antes, que um dia o Bolsonaro ia acordar de manhã vestido como a rainha da Inglaterra trans, né? E eu acho que isso pode acontecer com ele, né? Quão menos ele fizer besteira como querer colocar seu filho como embaixador em Washington, quanto menos ele fizer esse tipo de bobagem, quanto menos ele ficar tratando a Polícia Federal como se fosse, sei lá, um cara que ele dá uma grana para guardar o carro dele na rua, porque a impressão que ele dá é que ele pensa isso, que a Polícia Federal não é uma instituição histórica, com um percurso, com gente que se dedica, não é isso, é alguma coisa que você fala, é isso que eu chamo de churrasco na varanda, né? Melhor vai ser, e assim,
Às vezes eu tenho a impressão que ele está aprendendo, aí depois ele tem umas recaídas, né? Mas enquanto isso, o governo dele vai sendo melhor que ele. Tá. Você é muito crítico ao PT, ao governo que o PT fez. Você vê algum ponto positivo nesses 16, quase 16 anos que o PT ficou no poder? Eu acho que o primeiro governo Lula, enquanto ele tinha o dinheiro que o Fernando Henrique guardou, ele criou uma certa expectativa de consumo que naquele momento deu ao brasileiro um certo alívio. Mas era uma bolha. Né? Eu acho que o PT ele foi o partido mais importante do período pós-ditadura. O PT ensinou ao brasileiro a fazer política. E truculenta. E agora ele está experimentando do próprio veneno. Né? Eu acho que o PT ele ensinou ao país a se organizar politicamente, ter militantes orgânicos que acreditam numa proposta, apesar que eu nunca acreditei na proposta do PT, de fato, mas acredita numa proposta. Ele é um partido que trouxe para o centro do debate de forma explícita o fato de que grande parte da elite brasileira é canalha, é egoísta, irresponsável, alienada. E isso é fato. Né? O PT ele obrigou as pessoas que têm uma mentalidade mais liberal em economia a começar a se organizar. Né? Então eu acho que o PT ele realizou coisas importantes no país. Eu vou falar agora alguns títulos de pergunta que dão uma pista sobre o assunto. Vou falar 3, você escolhe uma, tá bom? Tá. Pergunta auricular, pergunta sobre a pergunta e pergunta da memória. Eu escolhi uma das 3? Uma das 3, aí eu faço a pergunta. Pergunta Auricular, da memória. pergunta da memória. Pondé, como você gostaria de ser lembrado? Como alguém que não tinha medo de dizer o que pensa. Muito bem. E você está pavimentando bem esse agora, caminho, sim. né? Existe um clichê sobre o filósofo, que é alguém denso, que lê o tempo todo e que só pensa em coisas abstratas, tal. E eu queria saber se tem algum lado fútil no seu dia a dia, em algum momento. Como é que você é com relação a isso? Eu não penso em coisas abstratas nem quando eu sou filósofo. Tá. Eu sou um filósofo bastante concreto, muito pouco metafísico. A formação médica acabou fazendo com que eu tivesse uma consciência do peso da realidade maior do que muitos colegas em humanas que viajam na maionese. É verdade, Pondé. Eu senti isso, as coisas que eu li de você, exatamente, né? Agora, você fala fútil, coisas que não Banal, tem a ver, banal. coisas Por banais. exemplo, Fumar charuto. fumar charuto. Adoro fumar charuto. Adoro Cubano. Cubano, Cubano. eu fumo outros que não fumam, Tá. que me deem de presente, existem charutos bons. Mas eu acho que os cubanos são imbatíveis. E principalmente Coíbe e Monte Cristo. Cachimbo eu também gosto de Tá. fumar, né? Não gosto de cigarro. Cigarro eu fumo, às vezes, quando tem um amigo, uma amiga que está fumando, raramente. Às vezes antes do Jornal da Cultura, porque eu tenho umas amigas da redação que fumam, eu fumo com elas uma vez por semana. Coisas fúteis. Alguma Fora coisa isso, que você fala assim, eu não imagino o Pondé fazendo. Lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa. Olha, eu de fato leio quase o tempo todo, É. quando eu não estou com a minha mulher, com meus filhos, ou com a minha neta, ou quando a gente não está passeando, viajando, eu leio. Tá lendo? Eu adoro ler, Sim. né? De fato. E escrever também eu gosto. Eu adoro uma cachorrinha que a gente tem. Ah, Eu bacana. tenho 2 cachorrinhas em casa, uma delas eu gosto em especial dela. E então não sei muito bem o que seria fútil nesse sentido. Eu gosto de assistir filmes, mas eu não acho que isso seja fútil. Não. Né? Eu de fato, eu nunca pensei nisso que você perguntou. Eu de fato tenho a impressão que eu não faço muitas coisas fúteis. Bem. Vou fazer uma pergunta fútil agora para você. Tá. Você, imagina, é muito amigo do Karnal, do Cortella, Sim. né? E tem alguma história curiosa
de bastidor de vocês três, assim? Alguma coisa que aconteceu, que seja curiosa? Não, na verdade, eu sou pessoalmente mais próximo do Karnal do que do Cortella. Tá. Apesar de que o Cortella foi meu colega na PUC há muitos anos, digamos, em termos de amizade, eu e o Karnal sempre fomos mais próximos, né? O Karnal me levou para a Casa do Saber, o Karnal é uma pessoa muito generosa, né? Me emprestou livros, me deu livros, me indicou para palestras aqui, para fazer coisas ali. Então, mas histórias engraçadas... tem uma história engraçada, não é uma história engraçada, mas tem um sujeito aí, um cara que é filósofo, que odeia muito a mim, o Karnal, e ele fica às vezes gravando uns textos muito ridículos, uns textos muito ridículos, e aí acho que uma vez falaram que eu e o Karnal, a gente era bonito, sensual, que as mulheres erotizam o intelecto masculino, né? E aí ele postou uma foto meio assim, pelado, dizendo que ele que era sensual, e a gente deu muita risada com essa história. E agora, quando a gente se encontra, a gente já fez palestras juntos e tal, a gente normalmente só fala besteira. A gente brinca com história de filósofo, a gente brinca contando história de quando estava na escola e coisas de religião, porque eu e ele conhecemos bastante religião e tal. Então, não tem nenhuma história assim objetiva que seja assim tão estranha, entendeu? Mas essa história foto desse cara um pouco bobo assim, que ficava pegando o nosso pé o tempo inteiro, essa é uma história engraçada, a gente deu muita risada por causa desse cara. Pondé, você se classificou como ateu não praticante. O que é isso? Eu cresci num ambiente secular, não religioso, apesar que estudei escola jesuíta, porque era a melhor escola da cidade. Eu morava em Salvador, apesar de ter nascido em Recife. E eu não sou uma pessoa, eu nunca fui uma pessoa, apesar de dar aula de filosofia da religião há 25 anos, conhecer um pouco de judaísmo e cristianismo, achar um tema fascinante, eu nunca tive fé. É isso que eu quero dizer com ateu não praticante. Eu não milito pelo ateísmo. Talvez os ateus estejam errados, talvez Deus exista. Aliás, eu acho muito mais elegante ele que Deus exista do que ele não exista. Então, o ateu não praticante é uma piada com o católico não praticante, né? Que só brasileiro entende. Então, traduziu, um americano nunca vai entender o que significa um ateu não praticante. Então, o que eu quero dizer é que eu sou um ateu que penso pouco nesse assunto. Eu discuto sobre Deus, conheço bem um personagem, acho a Bíblia um texto fascinante, entendeu? Mas não é eu não vivo preocupado em provar que Deus não existe. Eu acho essa discussão, inclusive, besta. Muito bem. Última. Quem você para ouvir? Para ouvir em que sentido? Você presta atenção quando está falando, que você vai atrás de ler, tem alguma pessoa... Sim. A primeira pessoa que eu paro por ouvir é uma mulher, porque eu sou louco. Sábio, muito Toda vez sábio. que ela fala, eu calo a boca e ouço. E é isso que faz todo homem que permanece casado e quer permanecer casado, né? Agora, fora desse âmbito imediato... Menos importante, né? Menos importante, Nelson Rodrigues, Albert Camus, Dostoiévski, né? Tragédias gregas. Muito bem. Eu diria isso. Muito bem. Pondé, muito obrigado por ter me recebido aqui. Eu admiro muito o seu trabalho. É um prazer. A sua ironia é muito bem-vinda nesses tempos binários, viu? Muito obrigado. Obrigado. Esse foi um grande elogio. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui e volta em breve com mais um bate-papo no Pretexto. Até mais.